Eu abri o Twitter e tinha uma moça sendo cancelada por supostamente transfobia. Pois é, era um caso, me lembrou muito a J.K. Rowling, né, que também já passou aí uns perrengues absurdos, muito nervoso com essa questão de simplesmente ser chamada de transfóbica, acusada disso, que é um crime, inclusive é um crime, né, saiba disso, tá? Mas porque simplesmente não concordou com a opinião de um grupo específico que insiste em impor a suposta verdade deles acima de qualquer outra informação, por mais científica que seja. Depois da vinheta a gente vai dar uma olhada no caso da Vizedec. Eu não sei se esse é o nome dela ou se é... Não é possível que um ser humano chame-se exatamente Vizedec. Eu acredito que isso aqui seja um nick, inclusive em referência à personagem do LoL, né? O chat vai me ensinando no caminho, mas depois da vinheta a gente vai ver o que tá acontecendo com essa moça e o tamanho do absurdo que armaram pra ela. Olha o que esse cara chegou falando agora, chat! Mano, me tira do pau! Muito bem, eu continuo sendo Gig e continuo dentro do barro. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Preza, tudo bem com vocês? São vídeos que você pode se soltar mais, tá animadinho, Barros? Quer falar alguma coisa? Tô animadinho. Tá super bem, bem com a vida? Porra, tô de vento e popa, tô feliz pra burro, tô assim com o mundo. Isso aí, assim bem alimentado, bem servido e tudo mais, tá? Eu tava mexendo no Twitter e, de repente, eu senti, como é a frase daquele menino? Estou sentindo uma treta. Eu vi um tweet do Wagner Tomazoni falando que a menina era based. Agora estão usando essa expressão, tá? Se você é velho, tudo bem que é uma expressão de velho, eu sei. Mas é que talvez para alguns velhos ainda não tenha chegado essa expressão based, que é based, né? Como se a pessoa fosse embasada no que ela tá falando, uma pessoa de estrutura, uma pessoa de alicerces firmes e sólidos. Talvez seja papo de Red Pill, mas não vamos pensar, a expressão é legal, tá? E o Wagner Tomazoni tava falando dela e eu cliquei pra ver o tweet porque a menina tava escrevendo um textão meio que se explicando, eu peguei o bonde andando e você vai pegar comigo, vem cá. E aí estávamos diante do tweet da menina e ela estava dizendo o seguinte, vou deixar fixado porque é a única coisa que eu vou me pronunciar sobre esse assunto. Unblock depois dessa vai ser pix de R$50, então manerem, adorei essa estratégia inclusive, tá? Vou adotar pro meu Twitter também o unblock pago, que a pessoa faz a merda com a gente depois pede pra desbloquear, aí você já manda o pix. Por que não? Já que existe uma troca de saliência, não custa nada a gente também salientar. E no texto dela, olha o tamanho desse textão, ela dizia o seguinte, olá, tudo bem, prazer, sou de centro moderado, aparentemente uma posição política, tá? E acredito que o debate para questões importantes deve ser livre e respeitoso, acredito também na diferença de opinião e que se você não concorda com a minha, você está livre para debater, discordar ou simplesmente bloquear e seguir com a sua maravilhosa vida. O que você não está livre para fazer é perseguir, impor sua verdade como universal, essa frase é importante, tá? Ou atacar lados que não tem nada a ver com o debate, vivemos numa democracia e o debate deve ser livre. Eu não vou pedir desculpas por opinião. Pô, que sensacional. Parabéns, tá? Por não se dobrar. Vem cá. Seja passada, que pode ser ou não que eu mantenha, né? Porque agora o pessoal resgata tweet antigo dela. Vocês sabem como é que funciona a sujeira da turminha, certo? Que pode ser que eu mantenha ou não, seja atual, seja até futura, que não sabemos o que será. Em relação a algo tão delicado e definitivo como a transição, e aqui a gente tá falando da transição de gênero, tá? Meu posicionamento é de prudência. Olha que extrema que ela tá sendo, né? Ela só está falando pra você ser prudente com relação a um assunto tão delicado, mas que é definitivo, certo? Mas veja, visto que tem muito mais sobre isso do que parecer legal na internet pro seu grupinho de amigos, falar o que a galerinha quer ouvir, certo? Além do fato de que pode ser algo danoso e irreversível caso haja arrependimento. É algo muito mais profundo do que simplesmente frases prontas ou aceitação em grupinhos. Eu não estou pedindo concordância acerca de nenhum dos meus posicionamentos, o que eu estou pedindo é também prudência. Não é democrático ou aceitável que se persiga qualquer um que tenha trabalhado comigo por posicionamentos meus que trazem preocupação ao debate. O debate deve ser encerrado ao debate só. Isso deveria ser o básico e o mínimo para prosseguirmos como sociedade e principalmente como democracia. Ficou com meio cara de ChatGPT o texto, né? Mas tá bem escrito, tá? Não é porque tá bem escrito que foi o ChatGPT, se acalma.
ok? Seguimos. Você é livre para gostar ou não de mim, do meu trabalho. Você é livre para ter sua opinião e visão de mundo. E é importante salientar que a recíproca para mim também deve ser verdadeira. Tanto eu quanto você somos pessoas únicas, com experiências diversas e plurais, e nenhum dos dois tem mais importância que o outro. Não gostaria que isso virasse picuinha ou fofoca e não quero impulsionar briguinha de ego na internet. Judiação, ela já tá no meio do furacão, mas vamos lá. Caso haja algum dano ou prejuízo futuro, gostaria de informar que prosseguirei esse debate no campo judicial, infelizmente. E eu espero que ela faça isso, porque ela está sendo fortemente difamada. Bom, aí ela assinou ali no final, né, assinado Vizedec, e ela já tá sendo canceladaça, assim, aparentemente. Eu fui pesquisar, porque se você tá assistindo esse vídeo e vendo o que eu falei até agora, você também ainda não entendeu o que tá acontecendo. Por que que essa mulher escreveu um texto desse tamanho? O que que aconteceu? O que que ela pode ter aprontado de tão absurdo desse jeito que o negócio já escalou pra esse nível? O tweet dela tá com mais de 1000 curtidas, mais de 500 retweets, tá na boca do povo, só se fala em outra coisa. Não, tem outras coisas também, mas esse assunto não tá desprezado, esse assunto tá sendo tratado no Twitter, tá? E aí eu até comentei retweetando porque eu tava tentando entender. A moça apenas ousou ser sensata no meio da máfia dos louquinhos, pronto, tá sendo atacada igual a J.K. Rowling. E era o que estava acontecendo. E depois que eu fui tentar entender, me parece que ela participou de um podcast e ela tem uma opinião. Essa moça não é de direita, tá? Ela já disse que ela é de centro moderado. Ela tem uma opinião um pouco mais feminista raiz com relação a essas coisas de gênero. Então, por exemplo, para ela só existem 2 sexos. Não só pra ela, né? Mas aí, basicamente, comecei a pesquisar, comecei a fuçar o Twitter, cara, o que essa mulher tá falando? Por que que deu todo esse problema e tal, né? O que que tá rolando? E aí eu achei alguns prints, além da questão do podcast, teve uma conversa num Discord, aí em live, parece que uma pessoa trans ficou brava, rolou um debatezinho, mas o que eu encontrei de fato do que ela tá fazendo, porque assim, ela é uma dubladora que fez um trampo pra Riot Games, que é uma empresa que às vezes se deixa levar pela opinião da turminha. E é justamente ao redor disso que o cancelamento gira. Mas os prints que eu achei dela, quer ver? Vem cá comigo, vem ver isso aqui, ó. A parte mais interessante aqui é que todo print que eu encontro do pessoal tentando cancelar ela só me faz concordar ainda mais com o que ela disse e confirmar que ela tem razão, além de ter sido muito educada com todos que estão sendo escrotos com ela o tempo todo. Então dá uma olhada nos prints aqui. Então nesse print aqui, que não tem data, mas possivelmente é antigo, ela diz o seguinte: o sexo é binário, ou é homem ou é mulher. Qualquer coisa além disso é exceção à regra e muito estatisticamente pequeno. Ou é loucura queer e imposição. Também pode acontecer, certo? Ou não pode acontecer? A pessoa queer não pode cometer erros? Não? Só é uma pergunta, ok? Você tem o direito de pensar o que quiser sobre você mesmo. Você não tem o direito de impor como as pessoas se referem a você. Isso é uma frase que eu falo quase todo dia em live. Eu nunca vou submeter a minha percepção à imaginação de ninguém. E ela tá dizendo isso. No outro print que tá aqui, ó. Então, nesse outro print que eu também achei, ela diz o seguinte, ela tá no meio de um papo lá sobre a questão trans, e ela diz o seguinte: não é transfobia dizer que disforia é uma condição psiquiátrica e é essencial pro diagnóstico de ser trans. O que ela falou de errado? Nem todo mundo pode transicionar, vai dar merda se for o caso. E aí o cara, eu não sei se é um cara, é provavelmente um fake, né? Tem uma foto ali de dorama, sei lá. Mano, eu assisti, você até concordou com a J.K. Rowling. Nossa, que pecadão, hein? Nossa! J.K. Rowling também não falou nada demais. Disse sobre trans ser doença, não é doença. Quer dizer, depende de como você encara a doença, o termo. Mas ela tá dizendo que sim, disforia de gênero pode ser uma questão psiquiátrica. Ué, é só você pesquisar, 5 minutos no Google você vai perceber. Não é algo assim que você simplesmente já sai, eu tô achando que eu sou isso, vamos trocar. Não é assim, você precisa de um diagnóstico. Se você precisa de um diagnóstico, é porque existe algo a ser diagnosticado, certo, querido? Seguindo, disforia não tem nada a ver com isso não. Olha lá, querendo fazer sua própria verdade independente de 100 anos de, sei lá, biologia. Muito mais tempo, mas seguimos. Muita gente viu, foi mal aí. A dona da live vai deixar quieto, mas outras pessoas que estavam assistindo viram e estão revoltadas e decepcionadas. E aí ela disse o seguinte, ó: não, eu disse que disforia é uma condição psiquiátrica. Perfeito. Então ela já corrigiu ali, porque o pessoal gosta de botar um crime nas costas do outro de qualquer jeito.
pode ser considerado doença? Se pá, pode. É tratável. Cara, lúcida, ela tá sendo absurdamente sensata no que ela tá dizendo. Seja com transição, seja com terapia. E eu defendi a J.K. Rowling porque eu vejo muita gente ameaçando ela de morte ex-tru. Você sabe aquela palavra ali, né? E isso eu não posso aceitar pra qualquer pessoa. Pois é, porque aparentemente ela tem uma visão de defender as mulheres que, infelizmente, tá faltando na cabeça de algumas pessoas. Engraçado você observar também que, no fundo, tem um monte de cara ali no meio atacando essa menina, né? Já parou pra pensar nisso, não? E pouca gente defendendo ela. Pois é. Bom, basicamente foi isso que ela fez, cara. Ela emitiu uma opinião absurdamente sensata, que faz todo sentido biológico, como já dizia o canal Nerdologia, e aí eu concluí o meu tweet dizendo o seguinte: o pessoal precisa aprender a conviver com a diversidade mais importante de todas, a diversidade de pensamento. Olha o inferno que estão fazendo na vida dessa moça só porque ela discordou minimamente de um grupo. Não, ela não cometeu crime nenhum, transfobia nenhuma. Não adianta chorar e inventar e ficar choramingando. Consulte um advogado. Ela não cometeu crime. Você pesquisa, cara, vai atrás de um especialista, pergunta, pega tudo que você achar que você tem contra ela, vai lá e vê se cometeu algum crime. O único problema aqui são aqueles que estão criticando, ofendendo, xingando, fazendo com ela a mesma coisa que fizeram com a J.K. Rowling. E essa galera sim tá cometendo crime, tá sendo intolerante, ignorante e nada além de pequenos ditadorzinhos coloridos, tá bom? E só pra fechar esse vídeo, vai ficar um pouco mais curto do que o anterior, eu acabei retweetando a opinião do Eli Vieira, que é um cara incrível, né? Sempre embasado e sensato, dizendo o seguinte, diante de todo o cancelamento que a menina tava sofrendo ali. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho da minha cabeça aqui pra poder visualizar melhor o tweet dele. Minha solidariedade a Vi Zedek, que está sob tentativa de cancelamento dos wokes por dizer o que qualquer pessoa pode ler nos manuais DSM ou CID, que a disforia de gênero é um transtorno para o qual a transição pode ou não ser um tratamento. Não é sempre que o tratamento é a transição. E por dizer que transicionados podem sim se arrepender, e que é o que é claramente apontado em obras como Time to Think, da jornalista da BBC Hannah Barnes em 2023. A nota é boa, ele está se referindo à nota que ela emitiu, muito acima da média do que se vê de criadores de conteúdo sob pressão similar, porque, claro, a vida dela está se tornando um inferno por conta de toda essa tentativa de cancelamento, e ele deseja que ela aguente firme que passa e os covardes anônimos vão procurar um alvo menos forte que você para fazer bullying, mostrar força e temperança diante da pseudo-valentia e destempero da turba é vencer, tá bom? Lindo o texto do Eli, eu não poderia ter colocado em melhores palavras. Toda a força do mundo para essa moça, a Vi Zedek. Não conheci o seu trabalho e a partir de agora, assim como eu criei um carinho pela J.K. Rowling, faço questão de te acompanhar mais de perto e ver o que você tá aprontando aí, independente de posicionamento político, independente de qualquer coisa, porque a nossa comunidade, tanto na Twitch quanto no YouTube, essa sim é diversa de verdade. A gente permite os mais diferentes e até esquisitos pontos de pensamento. Qualquer dia passa aí que você vai perceber, tá bom? Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo. Você curte, você comenta, você comenta. Comenta mesmo. Isso é importante você comentar, tá bom? Fala aí o que você achou. A moça fez alguma coisa de errado ou apenas uma fada sensata? Você decide nos comentários, mas claro, eu já tenho a minha opinião, tá bom? Por hoje é isso, estude inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.